General Teles, Brasil seresteiro, dá-me um lado do pandeiro, cantos de magia, Carme que lembra a Bahia, tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim, embalando seu canto a vermelho e branco, vem dizendo assim. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim, embalando seu canto a vermelho e branco, vem dizendo assim. Meu nome é Ademir Duarte, sou filho de Eloá Santos Duarte, que iniciou no carnaval nos anos 70, pela Escola de Samba General Teles, a escola que a gente sempre amou, né? Minha mãe fez parte de muitas atividades dentro da Escola de Samba General Teles, e eu vim me integrando depois, quando nasci, desde pequeno. Começamos o retrospecto de carnaval no Mickey, né? no Fátima, no Pato Donald, que hoje não existe mais, eu acredito, né? E a gente deu sequência num trabalho assim muito forte, com um acompanhamento de pessoas de velha guarda, como, por exemplo, o saudoso meu tio, Jacaré, que foi presidente da Escola de Samba General Teles, Rui Conceição, que também foi presidente da General Teles. Acompanhamos a história do Nonô, que foi um grande alfaiate da cidade de Pelotas e também, ao mesmo tempo, foi um grande carnavalesco. Nonô, que era conhecido como diretor-geral já nos anos 75, 76 e chegando até os anos 80, né? Que tinha o diretor-geral. Agora que existe, em 2026, diretor-geral no Rio de Janeiro, nos anos 76, 78, já tínhamos em Pelotas o diretor-geral que chamava Nonô, que era o alfaiate, que era o diretor-geral da Escola de Samba General Teles. O que era esse diretor? Esse diretor, ele mandava em tudo, até no presidente. Poucas pessoas falam sobre isso aí, porque não gosto de falar sobre muita coisa daquela época, né? As pessoas têm o dom de querer falar somente das coisas que estão acontecendo agora, no momento, mas o diretor-geral de escola de samba sempre teve, e principalmente na cidade de Pelotas, né? Outro fato muito importante foi a respeito dos casais de mestre-sala e porta-bandeira. Em Pelotas nós tivemos grandes expressões. Tivemos Chico Dolec, que infelizmente veio a falecer, já vai fazer acho que quase 2 meses. Foi um dos grandes mestres-sala da cidade de Pelotas. Eu tive o prazer também de sair também, após Chico Dolec ter saído da Academia de Samba, eu saí na Academia de Samba como segundo mestre-sala, depois saí como primeiro mestre-sala, né? E dei uma sequência de evolução, fui indo, depois retornei para a Escola de Samba General Teles, a convite de Paulo Ávila, que na época era conselheiro, isso nos anos quase 90, era conselheiro da General Teles e estava próximo a ser presidente da Escola de Samba General Teles. Como os meus familiares, Rui Conceição, minha mãe, Dona Eloá, Jacaré, algumas expressões já tinham me convidado, como o próprio Wellington Pereira, Sabará, mestre Sabará, que graças a Deus está vivo conosco. A gente deu uma sequência de trabalho, né? Fui diretor de carnaval da General Teles nos meados dos anos 2003, se eu não me engano, juntamente com o saudoso Neizinho, que para mim foi uma das grandes expressões dentro da cidade de Pelotas como presidente. Neizinho foi bicampeão pela General Teles, morreu pela Teles, e a Teles não morreu pelo Ney. Mas os filhos carnavalescos deram sequência nesse trabalho, que hoje a General Teles permanece com a sua quadra, com o seu trabalho e tudo mais. Mais um pouco de Ademir Duarte, a gente também participou muito de um bairro que eu amo muito e tenho um respeito e um carinho muito forte, Imperadores da Guabiroba, lá na Guabiroba, que carinhosamente nós chamamos de cidade satélite. Por que cidade satélite? Porque lá tudo tem de bom lá na cidade da Guabiroba. Tem samba, tem pagode, tem tudo, tem os melhores lanches, tem coisas boas, tem as mulheres são fantásticas, o pessoal, os amigos são muito unidos,
Se você chegar 24 horas lá, come o lanche, faz de tudo. Então, eu também tenho um pouquinho da Imperadores da Guabiroba, que na época dos anos 2000 e alguma coisa, quem era o presidente era o seu Gil Brantar Teleixo, o Giba, né? E a dona Eva Teleixo, né? Que eram os diretores, os presidentes da Imperadores da Guabiroba. Tive a honra de sair como mestre-sala, saí como primeiro mestre-sala lá, e foi fantástico, né? A minha história também tem um pouquinho também de cultura, né? Vamos falar um pouquinho de banda da Escola Técnica Federal de Pelotas, onde passei durante os meus 10 anos consecutivos. Não me formei, né? Por paixão pela banda e, ao mesmo tempo, por malandragem mesmo, né? Tanto é que hoje a maioria dos meus amigos se formaram e tudo, e graças a Deus estão muito bem. E eu, malandramente, dizendo, né, não me formei em paixão a banda da Escola Técnica Federal de Pelotas, que nós, a partir daí, a gente começou a conviver e a conhecer vários lugares do Brasil, como São Paulo, Curitiba, enfim, aqueles concursos na época que tinha as bandas federais, nós tivemos a honra de participar e conviver e se destacar muito, muito, por sinal. Em Santa Catarina, a gente tem um concurso que a gente participou, que eu fui destacado como... Tinha 38 bandas federais e eu fui destacado como um dos melhores bombos do estado, né? Isso ficou registrado nos autos na época que hoje é Cefet, agora já mudou também, na época da Escola Técnica Federal de Pelotas, tendo como nosso maestro o saudoso Louro, Roberto Louro, que já nos deixou, infelizmente, e sob a regência do maestro Luz, que a semana retrasada fez 90 anos, que graças a Deus está vivo. O maestro Luz ainda continua como regência, né? Era um grande pessoa, um grande amigo, grande parceiro, e também a gente teve o prazer, a honra de conviver na banda da Escola Técnica de Pelotas. A convite do Chuteca, depois, logo a seguir, participamos na banda do Gonzaga, nós tínhamos Saúde. Meu sobrinho Gênesis agora está substituindo a família, graças a Deus, mas eu tive a honra de sair de Bombomar, também na banda do Gonzaga, juntamente com o Sérgio, o doutor Neil, o coronel, que hoje é coronel da brigada, que também sai de bombo, também ele sempre me abraça, que agora me fugiu o nome, e a gente teve uma convivência muito bacana. Tive a honra de sair na banda do Gonzaga, uma banda tricampeã do Brasil. Coronel Júlio, obrigado. O Coronel Júlio, eu tive o prazer de sair com ele, né? Também desfilamos junto, era a linha de bomba era eu, Júlio, Sérgio, Neil, eu não me lembro o outro, acho que era o João Carlos, uma coisa assim, que era da Marinha. Cara. Então a gente teve essa convivência. Há pouco tempo, nosso maior, como é o nome? O Ned, juntamente com meu sobrinho, meu afilhado, os meus afilhados, né? Tentaram me levar de volta. Mas por eu ter algumas comorbidades, hoje temos problemas de glaucoma, temos problema de visão, eu achei por bem me afastar, porque se a gente não pode corresponder de acordo, acho que é mais fácil a gente vir pela calçada e sair a francesa, que é mais bonita, né? Até porque a gente se destacou muito nos anos 80, nos anos 90, acho que não tem, acho que tem que dar aquela licença para aquelas pessoas que têm uma saúde bacana e a gente não pode deixar de prestigiar. Então, é mais ou menos isso. Tirando voltando para o carnaval, já faz acho que 15, 16, 17 anos que eu estou consecutivamente na Escola de Samba General Teres. Já fui do departamento de patrimônio da escola, fui diretor de carnaval, fui porta-voz da escola, continuo como porta-voz. Fui encarregado da corte da Escola de Samba General Teres, na época que a Teres estava com uma corte meia... já tinha passado um tempo, né?
E aí alguém me convidou, meu saudoso Neizinho, me convidou para que eu assumisse a corte. Como eu era também do Clube Cultural Ficaí, para ir dizendo, comandado pelo presidente Júlio, e o vice-presidente era o jornalista Flávio Leandro, o Flavião, do Diário Popular, o nosso Diário Popular da Virgínia Fetter, nós fizemos um trabalho cultural, né? Centralizado, com a General Teles, Clube Cultural Ficaí, mesmo que tinha várias pessoas que eram acadêmicos, mas nós tínhamos o nosso espaço também, porque tinha pessoas do conselho e o próprio presidente que era telense. Aí nós fizemos essa parceria aí que foi muito legal. Então, teve muita coisa boa, aconteceu muita coisa boa durante o carnaval. Vamos falar um pouquinho, gente, de apresentação em termos de roupa. Algumas pessoas, às vezes a gente vê até no Facebook, nos comentários, as pessoas falam a respeito do lançamento do sapato de duas cores de uns anos para cá. Erroneamente, o sapato de duas cores, eu estou com 61, eu uso sapato de duas cores já fazem 42 anos. Então, o sapato de duas cores, em Pelotas, quem lançou foi um dos Mazas, das lojas Mazas, que lançaram. E o outro quem lançou foi o saudoso Peitão, né? Que quando foi viajar, foi a São Paulo, trouxe o lançamento de sapato de duas cores. E também trouxe o Repinique, né? Que o Repinique foi lançado há muitos e muitos anos, na época do fundo de quintal, né? O surdo de duas baquetas, quem lançou em Pelotas foi o Cola, tá? Na Escola de Samba General Teles e também no Aguenta Se Puder. Nós éramos pequenininho, bem pequenininho, esses garotos que estão fazendo esse trabalho maravilhoso aí, passando em sítios para vocês aí, esse documentário, que é o Eliezer e o Gênesis, vocês vão ver que esse retrospecto, algumas coisas que às vezes saem, são fake news, não são verdadeiras, porque a gente acompanhou muito esse trabalho. Então, o sapato de duas cores, ele já existe há muito tempo, nas escolas de samba. Por exemplo, o Zé Pilintra e a gente andar de vermelho e branco, bem fardado, é a malandragem, mas não é aquela malandragem da falcatruagem de querer aplicar em alguém. A malandragem é ter aquela garbosidade de poder andar bem vestido na noite, bonitão, ir nas festas, entrar. Nas festas, eles vão te convidar porque tu está bem fardado, tu é um bailarino, tu é um sambista. Então, essa é a filosofia da malandragem. Tem gente que leva a malandragem para o outro lado, mas não é. A malandragem, eu com licença, posso me sentar, é isso, eu vou me apresentar agora, qual é o momento, eu estou sendo convidado para me apresentar, isso é a malandragem. É por isso que existe a malandragem de vocês verem os artistas que se apresentam nessas da-feira, no samba, nas quadras de escola de samba e tal, bem fardado, aqueles são os malandros, mas são os malandros no bom sentido, os bailarinos nos bons sentidos. Saudoso Jamelão falava muito nisso. Malandro é o gato que come peixe, mas não entra na água. Então essa é a malandragem da sabedoria e ao mesmo tempo de saber se comportar em vários lugares. Esse é mais ou menos um dos retrospectos que a gente procura aprender, que a gente veio aprendendo, não só no carnaval, como também na própria vida. Outra coisa que a gente tem muito a agradecer, vamos falar um pouquinho da Chava Banda. Gente, a Chava Banda, em 2018, eu achava que eu ia partir. Né? Eu estava com um problema de depressão, um problema muito sério de doença, e aí, alguns anos antes, né, acho que eu acredito 2016, eu já estava na Chava Banda, eu acredito que sim, E aí eu fui convidado para a Chava Banda para ser diretor, definitivamente.
E a Chava Banda, ela me preparou para algumas coisas para a vida, né? Onde nós fomos para o Rio de Janeiro de ônibus. Ora, vejam só, já pensou? A gente ir de ônibus para o Rio de Janeiro. Saímos daqui com 2 ônibus, diretamente para o Rio de Janeiro. Fantástico, horas e horas, paradas e paradas, praticamente mais de um dia dentro do ônibus e tal. E foi aí que a gente começou a ver e pegar um amor mais forte pela Chava Banda, né? A Chava Banda é uma banda que ela faz o diferencial não só em Pelotas, mas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Porque não existe banda no Rio Grande do Sul que eu conheço que tenha feito que a Chava Banda tenha feito e está fazendo até hoje o trabalho que a Chava Banda está fazendo. E eu, graças a Deus, estou fazendo parte dessa história também, né? Através do presidente, Fagner Feijó, esquerda, aqueles pares de diretoria, aquela harmonia musical maravilhosa, intérpretes, meus afilhados, Gênesis, Eliezer, que para mim é uma das grandes expressões na cidade de Pelotas. Aí vocês vão dizer porque é teu protegido? Não, não é porque é meu protegido, é porque é bom mesmo. Tem garra, tem determinação, é ousado, e eu gosto disso. E a nossa negritude precisa disso aí. Mostrar porque veio, porque sabe, porque tem que fazer, porque tem que mostrar. Porque não adianta se mostrar o talento enquanto se está dentro de casa. O talento tem que sair para fora, para que as outras comunidades, as pessoas, as novas gerações possam saber quem é o fulano e para ter aquele respeito, aquele carinho futuramente. Que hoje, em Pelotas, eu ainda vejo uma certa esclerose múltipla, que as pessoas não têm o respeito pelas pessoas antigas, aquelas pessoas que já passaram, pela General Osório, a Ramiro Barcelos, a Academia de Samba, a General Teles, a Unidos do Fragata. Eu acho que tem que ter esse carinho, esse respeito. Eu confesso para vocês que até hoje eu sinto muita falta de grandes expressões em Pelotas. Dona Iraí Duval, Unidos do Fragata. Gil Brantar Teleixon, o Giba, da Imperadores da Guabiroba. Chico, da Estação Primeira do Areal, né? Saudoso Neizinho, tem pessoas que não vai gostar de ouvir, mas aceita que dói menos. Um dos melhores presidentes que eu vi na minha vida, Neizinho, morrendo, mas pela Teles, mas a Teles não morreu por ele. Neizinho, Sidney Noguês é o nome dele, é uma grande expressão. E um outro cidadão que me fugiu, Pedrinho 40, um dos grandes baluartes da cidade de Pelotas. Ia no programa Sempre é Carnaval, Marcos Fonseca, que tinha, na época que nós tínhamos 4 programas de carnaval. Nós tínhamos Carlinhos Nogueira, nós tínhamos JJ Soares, nós tínhamos Cláudio da Silveira e Silva, e nós tínhamos no sábado, na Boca do Samba, com Solon Silva Show, na Rádio Universidade Católica de Pelotas, das 21 às 11 horas, às 23 horas da noite. Então nós tínhamos grandes expressões. E sem contar que nós ainda tínhamos também, que eu acompanhei, tive a honra, o Diário da Manhã, Sérgio Machado, a coluna Abre Alas, que era um jornal do Diário da Manhã, o único jornal de Pelotas que teve uma grande expressão, que fazia cobertura durante todo o ano dos carnavalescos. Eles falavam em todas as entidades, O Diário Popular também nos faz muita falta em termos de abertura, porque nós tínhamos uma jornalista pequenininha, era dessa alturinha, mas pensava como gente grande, que chamava-se Tânia Capistânia. A jornalista Tânia Capistânia, que acompanhava, saía na Escola de Samba General Teles, saía nas outras entidades, fez parte também do elenco. Eu tive a honra de ser diretor junto com ela, né? A gente fazia uma dobradinha, ela passava informações, eu passava informações para ela, e nós
nos revivemos muito sobre o Carnaval de Pelotas. E já naquela época, a própria Toninha Capistrani, ela falava sobre isso aí, da gente um dia, será, Ademir, que um dia a gente vai poder falar a respeito da história do Carnaval de Pelotas, dos antigos, como as coisas iniciaram, o surdo de resposta, o treme-terra, o repinique, enfim, será que nós vamos conseguir? E eu disse, olha, eu espero estar vivo para que a gente possa falar um pouquinho, quem sabe um dia, fazer um retrospecto dessa história a respeito do Carnaval. Mas então o Carnaval é isso, gente. É um pouco do que eu participei, assim, do Carnaval de Pelotas e da história de Pelotas. Amo a cidade de Pelotas, sou uma pessoa que eu não gosto, assim, de me esconder, de dizer, não, tu é de tal lugar, não, sou de Pelotas, com muito orgulho, amo a minha cidade, sou bem bairrista mesmo, sou Brasil de Pelotas, né? Sou General Teres, sou Chavabanda e sou carnavalesco por excelência. Nunca torço contra nenhuma entidade, mas torço para ganhar dela, sim, né? Porque eu acho que todos os carnavalescos têm que sair bem, todos têm que sair. As bandas têm que sair bem, as entidades têm que sair bem. Eu gostaria que houvesse um projeto para que nós pudéssemos fazer com que as entidades retornassem, algumas entidades, que hoje nós só temos 3, 4 entidades em Pelotas, né? E é mais ou menos isso. A gente está sempre torcendo que o nosso Carnaval de Pelotas continue sendo o Carnaval de Pelotas, mas que a gente possa ter pessoas jovens que possam ajudar a resgatar, para que daqui a pouco, né, não vamos ter mais um Ademir, não vamos ter mais o fulano, não vamos ter mais o ciclano, e essa nova juventude possa dar sequência nesse trabalho, nesse respeito, nesse carinho e nessa evolução. Pessoal, essa aqui era alguma das minhas paixões, né? Esse aqui eu chamo ele de Cid Moreira. Esse aqui, quando entra, é para derreter, né? Eu tive quase 30 pares de sapato. Esse aqui é o Spike Lee, alguns desfiles da General Teres. E esse aqui é o Crocodilo Dante, que faz muito sucesso nas festas. Esse aqui foi o último lançamento que teve na loja Ercílio, né? Que até eu adquiri no dia que Gilberto Gomes, o meu grande amigo Gilberto Gomes, eterno Gilberto Gomes, foi comprar e disse, Ademir, tem um sapato com a nossa cara, e nós compramos esse sapato. Guarda, aqui a ala show do Paulinho Medianeira, bar do Rogério, bando Empolgação, aqui as cabrochas que os amigos gostavam de falar, que saiu na General Teres, do Grupo Show. Aqui o aniversário lançamento do CD do nosso amigo Geninho, que foi no clube... Não foi nos Brilhantes, foi num outro clube, no Cacheral, né? E o JJ Soares apresentando também uma grande festa, que era a festa da velha guarda da General Teres. Foi uma festa fantástica. Aqui foi alguns retrospectos, alguns momentos, né, que a gente pôde registrar. No Carnaval de Pelotas ainda, na época, o prefeito, que hoje é o governador do estado, enfim, né, a prefeita também. Aqui na época o nosso amor pela Chavabanda, juntamente aqui com a passista, o Grupo Show da General Teres, o saudoso figurinista também, que era fantástico, né? Tio Miguel, o Dr. Mansur Macluf, várias expressões, Chavabanda, minha família, minha tia que já nos deixou, né? Aqui no Clube Cacheral, no lançamento do CD do nosso amigo Geninho, que foi fantástico. Aqui a minha tia também, aqui o Grupo Show, Flávio Leandro também, quando nós saímos, Bafo da Onça também, as entidades também lá da praia, a Corte do Carnaval, a Corte de Rio Grande, Velha Guarda da Teres, que eu tive uma paixão muito forte, é fantástico,
aqui também. E aqui eu vou deixar por último, que chama-se uma pessoa que eu aprendi muito, Gilberto Gomes, onde ele esteja, num bom lugar, uma pessoa que foi acadêmico por excelência e uma pessoa que eu aprendi muito. Gilberto Gomes, que hoje tem uma história também, né? E tem o nome dele cultural ali no cordão do Ponto Chique, ali na 7 de setembro. Gilberto Gomes. Melhor presidente. Sidney Nogues. Melhor mestre de bateria. Deixa eu ver, tem o Cobrinha, mas Cacaio. Mestre Sala e porta-bandeira. Chico do Leque e Marina. Melhor passista. Melhor passista, Tiaraju. Melhor escola de samba. Escola de Samba General Teres. Um samba-enredo. Um samba-enredo... são tantos samba-enredo, mas Brasil Seresteiro. Que ano? Que ano foi, lembra? General Teles? General Teles, Brasil Seresteiro. Dá-me um lado do pandeiro, cantos de magia, Carme que lembra a Bahia, tá aí. Eu fiz tudo pra você gostar de mim, embalando seu canto a vermelho e branco, vem dizendo assim. Tá aí. Eu fiz tudo pra você gostar de mim, embalando seu canto a vermelho e branco, vem dizendo assim. A ordem do resto. Tá bem. Melhor intérprete pra mim, Eliezer! Mitos e magia, Carmen que lembra a Bahia. Tá aí. Eu fiz tudo pra você gostar de mim, embalando seu canto a vermelho e branco, vem dizendo assim. Sapato. Paixão pelo carnaval, paixão pelo sapato, paixão pela vida e paixão pelas boas informações e pelas boas atualizações. Amo vocês. A ordem do rei é sambar nessa alegria tropical.